A nova safra de inverno começa a ser semeada no Brasil, mesmo com o clima estando seco em boa parte das áreas produtoras, sobretudo no estado do Paraná. Por enquanto, a Conab projeta uma forte recuperação na safra deste ano dos cereais de inverno, em relação à safra passada, que foi de quebra, por sua vez, devido ao clima muito úmido. A Conab projeta a recuperação, portanto, para quase todas as culturas de inverno, com exceção de apenas duas. Mas as três principais, que são aveia, cevada e trigo, tem uma recuperação forte em relação ao ano passado. Portanto, o Brasil deve voltar a produzir de maneira mais satisfatória essas três culturas. A gente trouxe na tela para você acompanhar como que muda de um ano para outro. A safra de aveia tem uma leve alteração para cima, nem aparece em números que estão na tela. Em 2017, colheu 340 mil toneladas e agora em 2018 repete este número. A safra de cevada tem uma elevação saindo de 100 mil toneladas para cerca de 110 mil. E a de trigo, que é a mais importante, esta tem uma elevação mais consistente, saindo de uma colheita de 1.910.000 toneladas para 1.990.000. Vale a gente destacar que o aumento de área observado para a maioria das culturas, as que tiveram neste ano, são relacionados ao fato da perda da janela ideal para o cultivo do milho safrinha. A Conab alerta ainda nesse seu relatório desta quinta-feira que o clima daqui para frente, é claro, vai continuar ditando o desenrolar desta safra de inverno para saber se vai ter novas quedas de área plantada ou não. Bom, resta saber como que o clima vai ficar, então, para as áreas produtoras de cereais de inverno do país. Quem traz os destaques é Juliana Rezende. Os produtores de culturas de inverno do sul do país já se preparam para começar as atividades de plantio, principalmente no Rio Grande do Sul. Onde o solo ainda segue sendo preparado, os produtores devem começar as atividades de plantio do trigo no estado gaúcho, mas para o finalzinho do mês de maio. No Paraná, as atividades já começaram, mas como o solo ainda está muito seco, os produtores estão mais lentos em relação ao andamento do plantio do trigo no estado. Tanto que apenas 7% somente já foi plantado em relação ao estado do Paraná. Já no ano passado, nesta mesma época do ano, os produtores já haviam plantado em torno de 40%. Então, neste ano, o plantio do trigo está bastante atrasado no estado do Paraná. As condições hídricas é que vem favorecendo para esse atraso. Agora, a umidade do solo no Paraná segue muito baixa, em torno de 10% a 20%. Então, os produtores seguem esperando o retorno das chuvas para retomar as atividades de plantio do trigo. Para os próximos dias, tem previsão de chuva mais uma vez. Então, as instabilidades vão ganhar força na região sul. É a frente fria que vai provocar pancadas de chuvas mais intensas no Rio Grande do Sul. O acumulado de chuva vai ficar ainda mais elevado na faixa oeste do estado, na fronteira com o Uruguai e também com a Argentina, é onde tem riscos para temporais. Volume de água de até 70 milímetros em apenas 5 dias. Essa chuva até consegue se espalhar pelos demais estados do sul do país, só que não deve vir de maneira tão significativa e com potencial para reverter a situação do solo um pouco mais seco. Tanto que no Paraná a chuva vai ser fraca e não deve conseguir aumentar as condições hídricas do solo. No decorrer da segunda semana, entre os dias 16 e 20 de maio, a chuva agora consegue avançar um pouco mais e alcança áreas produtoras do norte do estado do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina, até o interior do Paraná. Aí sim, essa chuva volta de maneira bastante significativa, com pancadas mais intensas e com volume de água que pode alcançar até 50 milímetros no decorrer do dia 16 até o dia 20 de maio. No Rio Grande do Sul, principalmente nas áreas mais ao sul do estado, as instabilidades começam a perder um pouquinho mais de intensidade. No decorrer do terceiro período, entre os dias 21 e 25 de maio, a chuva vai persistir entre o interior do Paraná e de Santa Catarina e também no norte gaúcho. Então, a partir somente da próxima semana é que a condição melhora para os produtores de trigo do estado do Paraná, porque a chuva retorna, deve também voltar a aumentar a umidade do solo e favorecer para a retomada do plantio do trigo no estado. Já no Rio Grande do Sul, no decorrer das próximas semanas, com as instabilidades perdendo um pouco mais de intensidade e ainda seguindo mantendo o solo com bastante umidade, a expectativa é de que os produtores comecem as atividades de plantio do trigo de maneira bastante satisfatória.